O destino de Pedro Henrique não quebrou no altar. Ele já vinha cedendo em silêncio. Antes da queda, houve sinais, pequenos, ignorados. Um corpo pressionado além do limite. Uma rotina sem pausa. Um detalhe clínico que nunca virou alerta. Naquela noite, enquanto os fiéis cantavam, algo invisível já estava fora de controle. O que parecia apenas mais um culto foi registrado como despedida. Este documentário reconstrói a vida, as últimas horas e a investigação oficial por trás do colapso que chocou o país, revelando o ponto exato em que fé, exaustão e negligência se cruzaram. O que matou Pedro Henrique não foi um instante. Foi um processo. Pedro Henrique não surgiu como celebridade. Ele nasceu dentro da igreja, no sentido mais literal da palavra. Desde muito jovem, a música esteve ligada à fé como extensão da própria identidade. Não era performance, era devoção. Cantar não era carreira, era chamado. Esse detalhe é essencial para entender tudo o que veio depois. Pedro cresceu em um ambiente onde a música religiosa fazia parte da rotina familiar e comunitária. Cultos, ensaios, eventos locais. O palco era simples, o público próximo. Ainda assim, algo se destacava, a entrega emocional. Não havia exagero técnico nem virtuosismo exibido. Havia sinceridade. Era isso que fazia as pessoas pararem para ouvir. Com o tempo, a voz amadureceu. A presença ganhou firmeza e os convites começaram a ultrapassar os limites da igreja local. Congressos, encontros regionais, gravações. Pedro foi se tornando conhecido no meio gospel, sem abandonar. A imagem de alguém acessível, comum, humano. Ele falava de fé com quem também enfrentava medo, cansaço e dúvida. Isso criou identificação imediata. A profissionalização veio de forma gradual. Agenda organizada, compromissos constantes, deslocamentos longos. O que antes era espontâneo passou a seguir cronogramas rígidos. Ensaios, viagens, apresentações em dias consecutivos. Pouco espaço para descanso real. Ainda assim, Pedro aceitava. Recusar convites para ele significava negar o próprio propósito. Amigos e colegas descreviam um artista disciplinado, pontual e extremamente comprometido. Nunca atrasava, nunca cancelava, nunca reclamava publicamente. Esse comportamento era visto como virtude, e de fato era. Mas também escondia algo perigoso, a ausência de limites. No meio gospel, existe uma pressão silenciosa que raramente é discutida. A ideia de que o cansaço é falta de fé, de que parar é sinal de fraqueza espiritual. Pedro cresceu nesse ambiente. Ele acreditava profundamente na mensagem que cantava. Por isso, suportava mais do que o corpo pedia. Nas redes sociais, a imagem era de alegria e plenitude. Vídeos de ministrações intensas, testemunhos, agradecimentos. O público via um cantor em ascensão, emocionalmente envolvido, espiritualmente forte. O que não aparecia eram as horas em trânsito, o sono fragmentado, a tensão física antes de subir ao altar. Relatos posteriores indicam que nos meses anteriores à morte, Pedro mantinha uma agenda particularmente intensa. Sequência de eventos, deslocamentos frequentes, pouco intervalo entre apresentações. Nada fora do padrão da indústria, mas o padrão nesse caso já era excessivo. Não há registros públicos de que Pedro tivesse diagnóstico conhecido de doença cardíaca grave. Nenhum afastamento oficial, nenhum alerta médico divulgado. Isso contribuiu para a sensação de normalidade. Se ele seguia cantando era porque estava bem. Pelo menos era o que todos acreditavam. Ainda assim, pessoas próximas mencionaram sinais sutis de desgaste. Não sintomas alarmantes, coisas fáceis de ignorar. Cansaço visível após apresentações. Momentos de concentração profunda antes de cantar, como se precisasse reunir forças. Nada que justificasse parar tudo. Nada que acendesse um alerta imediato. Pedro também carregava o peso simbólico de representar esperança. Para muitos fiéis, sua voz era conforto em momentos difíceis. Isso cria uma responsabilidade invisível. Quando alguém se torna referência espiritual, sente que não pode falhar. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Esse contexto ajuda a entender por que não houve ruptura. Não houve pausa.
Não houve recuo. A vida seguia. Os compromissos também. O corpo silenciosamente acumulava desgaste. A tragédia que viria não nasceu de um dia ruim. Ela foi construída em camadas. Rotina intensa, pressão emocional, expectativa constante de entrega total. Tudo isso coexistindo com um organismo jovem que parecia dar conta, até não dar mais. Quando Pedro subiu ao altar naquela noite, nada indicava um desfecho fatal. Para quem assistia, era apenas mais uma ministração. Para quem conhecia sua trajetória, era a continuidade de um caminho coerente com tudo o que ele sempre fez. Servir até o fim. O que ninguém sabia é que aquele fim estava mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. Pedro Henrique acordou naquele dia como em tantos outros. Não havia comunicado de emergência, cancelamento ou pedido público de oração. A agenda estava mantida. O compromisso da noite seguia confirmado. Para quem o cercava, era apenas mais um dia de trabalho dentro de uma rotina já conhecida. As horas que antecederam o culto foram marcadas por deslocamento e preparação. Segundo relatos de pessoas próximas, Pedro estava concentrado, reservado, sem demonstrações explícitas de mal-estar grave. Não houve registro de queixas intensas, nem pedidos de ajuda médica antes da apresentação. O comportamento era compatível com o de alguém acostumado a lidar com pressão e cansaço. O local do culto começou a receber fiéis ainda no início da noite. O ambiente era de celebração, música, oração e expectativa. Nada fora do comum. Pedro participou dos momentos iniciais como previsto. A apresentação transcorria dentro do roteiro habitual. Louvor, interação com o público, entrega emocional. Durante a ministração, algo mudou. Não de forma brusca, não de maneira evidente para quem assistia à distância. Pequenos sinais começaram a aparecer. Alteração no ritmo da respiração. Uma pausa mais longa entre frases. Movimentos menos firmes. Em um palco, esses detalhes costumam passar despercebidos. Ainda mais quando a emoção é intensa. Testemunhas relatam que, segundos antes do colapso, Pedro ainda cantava. Não houve aviso verbal. Não houve pedido de interrupção. O corpo não deu tempo para negociação. De forma repentina, ele perdeu o equilíbrio e caiu no altar. O impacto não foi apenas físico. O culto entrou em estado de choque imediato. Pessoas correram em direção ao palco. A música cessou. O ambiente, que segundos antes era de celebração, se transformou em silêncio e confusão. Tentativas de socorro começaram ali mesmo. Integrantes da equipe e pessoas presentes tentaram prestar auxílio enquanto o atendimento médico era acionado. Não houve exposição deliberada. Não houve exploração do momento. O foco foi salvar uma vida. Mas o tempo era curto demais. De acordo com informações divulgadas posteriormente, Pedro sofreu um colapso cardíaco súbito durante a apresentação. Um evento agudo, rápido, muitas vezes fatal mesmo quando há atendimento. O corpo simplesmente entrou em falência. O resgate foi realizado, mas a resposta clínica não veio. O óbito foi confirmado pouco depois. A notícia começou a circular ainda naquela noite, de forma fragmentada, confusa, incompleta. Vídeos interrompidos, mensagens truncadas, relatos contraditórios. A primeira reação do público foi incredulidade. Muitos se recusavam a aceitar. Outros acreditavam em erro de informação. Afinal, era difícil processar que alguém jovem, ativo em plena apresentação, pudesse morrer daquela forma. Nas horas seguintes, a confirmação oficial trouxe a realidade de volta. O cantor havia falecido durante o culto. Não em um hospital, não em casa, no altar. Esse detalhe amplificou o impacto emocional. Rapidamente, a tragédia ganhou dimensão nacional. Artistas, líderes religiosos e fiéis se manifestaram. As redes sociais foram tomadas por homenagens, mensagens de fé e choque coletivo. A imagem do colapso passou a simbolizar algo maior do que uma morte individual. Mas enquanto a comoção crescia, surgiam também as perguntas. Como isso aconteceu? Havia algo errado antes? Poderia ter sido evitado? Por que não houve sinais claros? A ausência de informações técnicas imediatas abriu espaço para a especulação. Algumas versões exageradas circularam, mas foram desmentidas. Não houve violência.
Não houve interferência externa. Não houve ritual extremo, apenas um evento médico súbito. O detalhe mais perturbador estava justamente aí, o caráter inesperado. O corpo falhou sem aviso perceptível ao público. Isso fez com que muitos enxergassem o ocorrido como algo impossível de prever. Mas a medicina sabe que nem todo colapso cardíaco vem acompanhado de histórico conhecido. Eventos cardíacos podem ser silenciosos, especialmente em pessoas jovens, submetidas a estresse físico e emocional prolongado. O coração não avisa da forma que se espera. Às vezes, o primeiro sintoma é o último. Ainda assim, o choque maior não foi apenas a morte. Foi o local, o contexto, o simbolismo. Um cantor gospel. Morrer enquanto cantava criou uma ferida difícil de processar racionalmente. Naquela noite, o culto terminou sem encerramento formal. As pessoas saíram em silêncio. O altar ficou vazio. O que deveria ser mais uma data na agenda se tornou um marco irreversível. A tragédia estava consumada, mas o entendimento ainda não. Pedro Henrique teve a morte oficialmente classificada como um evento cardíaco súbito. O laudo médico apontou falência cardíaca aguda, compatível com infarto fulminante. Não houve indício de agressão, substância ilícita, erro de procedimento ou qualquer fator externo criminoso. Do ponto de vista legal, o caso foi rapidamente encerrado. Mas encerrar um processo não significa encerrar uma história. Para a família, amigos e milhares de fiéis, o laudo respondeu apenas como corpo parou. Não porque aquilo aconteceu, naquele momento específico. A sensação coletiva era de que algo havia ficado pelo caminho. Não um culpado direto, mas um contexto ignorado. Especialistas ouvidos pela imprensa explicaram que eventos cardíacos súbitos podem ocorrer mesmo em pessoas jovens e aparentemente saudáveis. Condições silenciosas, arritmias não diagnosticadas, alterações estruturais não detectadas em exames de rotina. Tudo isso é possível e tudo isso é real, mas há um fator que atravessa praticamente todos esses casos: estresse físico e emocional contínuo. A rotina de Pedro Henrique passou a ser analisada sob essa lente. Viagens frequentes, poucas pausas, apresentações emocionalmente intensas. O tipo de desgaste que não aparece em exames simples, mas cobra seu preço no longo prazo. Não como causa isolada, mas como agravante. O problema é que essa discussão morreu rápido. Dentro do ambiente religioso, uma narrativa se impôs quase imediatamente. Foi a vontade de Deus. A frase, repetida com boa intenção, acabou funcionando como um ponto final precoce. Questionar passou a soar como falta de fé. Investigar virou desconfortável. Refletir virou tabu. Essa é a segunda tragédia. Quando uma morte inesperada é rapidamente envolvida por silêncio institucional, perde-se a chance de aprendizado. Não sobre Pedro apenas, mas sobre todos que vivem rotinas semelhantes. Cantores, líderes, pregadores, músicos, pessoas que também sentem cansaço, mas não se permitem parar. Nenhuma instituição foi oficialmente responsabilizada. Nenhuma falha técnica foi apontada. E, de fato, não houve negligência direta comprovada no atendimento daquele momento. O socorro foi acionado. As tentativas foram feitas. O corpo não respondeu. Ainda assim, ficou uma pergunta incômoda. E antes do altar, antes da queda, antes do colapso, quem cuida de quem serve? Quem autoriza a pausa? Quem diz, não suba hoje? Essas perguntas não aparecem em laudos, mas permanecem ecoando. Nos dias seguintes, homenagens se multiplicaram, canções, vídeos, mensagens emocionadas. O nome de Pedro Henrique se tornou símbolo de fé e entrega total. Mas pouco se falou sobre limites, pouco se falou sobre saúde, pouco se falou sobre humanidade. A morte, em vez de gerar debate, foi encapsulada em espiritualização absoluta. Isso conforta, mas também paralisa. Transforma um evento complexo em algo intocável e impede qualquer revisão de práticas. O legado de Pedro é inegável. Sua música continua sendo ouvida. Sua história inspira, mas talvez o legado mais importante seja o alerta silencioso que sua morte deixou e que muitos preferem ignorar. Não se trata de acusar a fé,
nem de reduzir a espiritualidade. Trata-se de reconhecer que corpos têm limites, mesmo quando a vocação é sincera, mesmo quando a intenção é pura, mesmo quando a missão é verdadeira. Pedro Henrique não morreu porque cantava. Morreu enquanto cantava. A diferença é fundamental. Transformar esse fato em tabu não honra sua memória. Entender o contexto, sim. Este documentário não busca desrespeitar crenças, busca ampliar consciência. Porque histórias reais, quando não são analisadas, tendem a se repetir. Se você chegou até aqui, é porque entende que algumas verdades precisam ser ditas com cuidado, mas ditas. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais tratadas com respeito, profundidade e responsabilidade. Algumas tragédias não pedem silêncio, pedem compreensão.